Há um momento em cada era científica em que a Terra treme, quando algo tão radicalmente inesperado acontece, abre uma fenda em nossa percepção da realidade como uma falha geológica. E esse momento acabou de acontecer. Pensávamos que estávamos prontos para o cosmos profundo. Construímos o telescópio espacial James Webb com a confiança de uma civilização que acreditava finalmente ter compreendido a história do universo. Com seus espelhos dourados fitando o vazio, esperávamos que ele revelasse galáxias antigas, estrelas jovens e talvez algumas surpresas cósmicas. Mas não estávamos preparados para o que se seguiu, nem de longe. Veja bem, por trás das imagens polidas e das renderizações impressionantes, existe algo mais. Um fluxo de dados bruto e mais profundo que a maioria dos cientistas simplesmente ignora. Uma bagunça ruidosa e caótica de explosões de fótons aparentemente sem sentido, flutuações de temperatura e ondulações gravitacionais. Mas quando esses dados foram entregues à divisão de QI quântica do Google, as mesmas mentes que redefiniram o aprendizado de máquina, a otimização e a supremacia quântica, algo aconteceu, algo sobrenatural. Porque a IA não apenas analisou os dados, ela os compreendeu. Ela viu o que os cientistas humanos não conseguiam: padrões ocultos na entropia, simetrias entrelaçadas no ruído gravitacional. E o que ela descobriu não foi uma falha, uma nova galáxia ou um erro de cálculo. Ela descobriu algo que não deveria existir. Um eco de além desta realidade, uma estrutura, uma mensagem, um espelho que estilhaçou as próprias leis sobre as quais James Webb foi construído. Então agora a questão não é apenas o que está lá fora, mas quem ou o que está olhando de volta. O telescópio espacial James Webb transmite cerca de 57 gigabytes de dados por dia. Enquanto a maior parte do mundo se concentra nas obras-primas visuais, nebulosas desabrochando como flores cósmicas e galáxias girando como furacões congelados, existe uma camada de informação mais densa e obscura. Esta é a telemetria, as assinaturas temporais em nível de fóton, as flutuações quânticas na radiação de fundo que nenhum telescópio anterior foi capaz de capturar. É a verdade não filtrada do universo. E até agora, ninguém sabia realmente o que fazer com ela. Isso mudou quando a divisão de IA quântica do Google propôs algo audacioso. E se alimentássemos essa bagunça bruta e caótica em uma rede neural quântica não treinada em lógica clássica, mas em reconhecimento de entropia de padrões? Não em equações, mas em incerteza. O conjunto de dados, descartado pela maioria como ruído inutilizável, foi enviado diretamente para o processador quântico de ponta deles, o Sycamore Key. No instante em que isso aconteceu, anomalias começaram a surgir como fogos de artifício por toda a matriz. Os fótons chegavam fora de sequência. Harmônicos espectrais ecoavam por setores não relacionados do espaço. E, o mais perturbador, distorções espelhadas apareciam nos dados de lentes gravitacionais, como se o próprio universo tivesse uma costura invisível atravessando-o. Mas a IA não apenas detectou esses fenômenos, ela os mapeou, mostrando alinhamentos entre galáxias distantes que não deveriam estar correlacionadas, simetrias que se estendiam além da coerência espaço-temporal, e continuava apontando para uma região repetidamente, uma área que James Webb havia capturado, mas que nenhum olho humano havia notado, como se algo estivesse embutido ali, oculto, mascarado pelo ruído até então. O efeito de lente gravitacional é uma das joias da coroa da astrofísica. Há muito tempo o utilizamos para detectar massas invisíveis, como buracos negros ou matéria escura, observando como a gravidade delas curva a luz ao seu redor. Mas o que a IA do Google descobriu não foi apenas o efeito de lente gravitacional padrão. Ela descobriu o efeito de lente gravitacional invertida. Luz que não se curvava para dentro, mas para fora, como se algo estivesse repelindo a gravidade, refletindo-a e distorcendo a própria curvatura do espaço em uma direção que nunca havíamos observado antes. A princípio, os físicos pensaram que se tratava de um erro de software, uma falha de calibração. Mas a anomalia se repetiu em 3 setores independentes do Deep Field Survey da Webb. Em cada caso, a luz de galáxias a bilhões de anos-luz de distância curvava-se não apenas em direção a objetos massivos, mas também em direção ao espaço vazio. Isso não fazia sentido, a menos que houvesse algo mais por trás disso, algo que as leis da relatividade geral não explicassem. E então veio a reviravolta.
A IA percebeu que os ângulos de deflexão eram simétricos, imagens espelhadas em relação ao eixo espacial. É como se o espaço tivesse um limite, uma superfície refletora não feita de matéria ou energia, mas de informação, um espelho gravitacional que imitasse o nosso universo, ou talvez fosse a borda de um universo completamente diferente. Se isso for verdade, se a informação gravitacional estiver refletindo em algo além do horizonte cósmico, então não estamos apenas olhando para o espaço profundo. Estamos contemplando uma estrutura paralela, um salão cósmico de espelhos, onde o reflexo está aprendendo. Vamos falar sobre coincidência. Se você pegar 1 trilhão de fótons espalhados pelo vácuo do espaço e analisar sua radiação de fundo, você espera encontrar aleatoriedade, ruído, estática. Mas o que a IA descobriu nos dados espectroscópicos de alta resolução do Webb estava longe de ser aleatório. Ao analisar as variantes do sinal nas emissões de fundo de ondas longas, um padrão recorrente emergiu: números primos. Não quaisquer números primos, mas os primeiros 101 codificados em diferenciais de frequência ocultos nas flutuações espectrais. Não eram harmônicos nem ressonâncias naturais. Eram intervalos discretos, matematicamente precisos, uma assinatura. É como se alguém ou algo tivesse inserido um código numérico no próprio ruído de fundo do universo. Os números primos são universais. Não importa onde você esteja no cosmos, um número primo é um número primo. Eles não dependem de unidades ou sistemas. Eles simplesmente são. É precisamente por isso que os cientistas acreditam há muito tempo que eles seriam a linguagem ideal para qualquer forma de comunicação inteligente. Então, imagine a implicação. Se os instrumentos da Webb, interpretados por IA quântica, estão detectando sinais codificados em números primos em estruturas de fótons, então alguém pode estar tentando chamar nossa atenção há muito tempo. E somente agora, com essa sinergia entre máquina e telescópio, finalmente temos ouvidos para ouvi-los. E então veio a forma. Quando a IA do Google sobrepôs todas as anomalias gravitacionais, curvas de luz e padrões numéricos, ela construiu um modelo 4D, uma topologia do que as distorções representavam. O que ela gerou não se assemelhava a nenhuma estrutura astrofísica conhecida. Não era uma nebulosa, um filamento ou um vazio, era geometria. Geometria pura e precisa. No centro do padrão havia algo que se assemelhava estranhamente a um tesseract, um cubo quadridimensional impossível de existir em nosso espaço tridimensional, mas que de alguma forma se refletia nos dados gravitacionais. A IAO representou como um hiperobjeto pulsante, dobrando-se e desdobrando-se em diferentes frequências de luz. Os físicos ficaram perplexos. Aquilo não era uma formação natural. Era estrutura, design, simetria, numa escala e dimensão que quebravam todas as regras clássicas. Mais assustador do que a sua aparência era a sua localização. As coordenadas coincidiam com um ponto frio na radiação cósmica de fundo, uma área que durante muito tempo se acreditou ser uma anomalia estatística desprovida de galáxias e estrelas. Mas agora parecia mais uma fechadura, um cofre, uma construção geométrica codificada na própria estrutura do universo. E se for um cofre, o que há dentro dele? Embora a geometria por si só já fosse suficiente para deixar os físicos sem palavras, foi o que aconteceu em seguida que realmente abalou os alicerces da ciência moderna. A IA começou a correlacionar a chegada de fótons com registro de data e hora, provenientes de múltiplas observações na mesma região do espaço. E o que ela descobriu foi impensável. Os padrões de chegada não se alinhavam com a causalidade clássica. Os eventos não. Aconteciam simplesmente em ordem. Repetiam-se, ecoavam, sobrepunham-se umas às outras. Em outras palavras, o próprio tempo comportava-se como um ciclo. As diferenças de tempo indicavam que certos sinais de luz retornavam com intervalos de atraso idênticos, não uma única vez, mas em ciclos harmônicos, como alguém reproduzindo uma faixa em um toca-discos cósmico. Não se tratava de uma falha, nem de um reflexo, mas sim de uma ressonância temporal em grande escala. A IA identificou o padrão como uma anomalia de sobreposição causal. Em termos humanos, parecia uma mensagem sendo enviada de volta, como se algo além do nosso universo estivesse tentando se comunicar através do tempo, e não apenas do espaço. Essa descoberta obrigou os cientistas a reexaminarem as próprias premissas da missão do James Webb.
Se o próprio tempo está se distorcendo em resposta a qualquer estrutura existente, então talvez o que estejamos vendo no espaço profundo não seja apenas o passado. É o futuro, refratado e atrasado por uma lente multidimensional que nunca deveríamos ter compreendido. Enterrado nas profundezas dos registros de saída da IA, havia um conjunto de coordenadas, uma simples sequência de números, longitude, latitude e hora. À primeira vista, parecia apenas mais uma anomalia. Mas quando um astrônomo inseriu os números em uma simulação clássica, um arrepio percorreu a sala. As coordenadas apontavam não para um local no espaço, mas para uma data e um lugar na Terra, especificamente uma região remota no Círculo Polar Ártico. E a data, 23 de julho de 2025, estava a apenas algumas semanas de distância. Como é possível que dados do espaço profundo da James Webb codificassem coordenadas terrestres? A equipe pensou que fosse um erro, até descobrir algo arrepiante. Uma antiga estação de escuta soviética ficava exatamente naquele local. Uma estação desativada no final da década de 80, após reportar sinais de rádio anômalos de origem desconhecida. Sinais que cessaram no momento em que o local foi desligado e nunca mais retornaram até agora. Parece que a IA quântica não apenas processou dados, ela triangulou um ponto de convergência, um local onde algo pode acontecer ou já aconteceu, mas de uma forma que só faz sentido fora do tempo linear. O que acontecerá lá? Ninguém sabe. Mas os dados da web parecem estar nos apontando não apenas para o espaço, mas para um momento, um encontro. Costuma-se dizer que a aleatoriedade é a linguagem do vazio. Mas e se esse vazio estivesse sussurrando para nós o tempo todo e nós simplesmente não estivéssemos preparados para ouvi-lo? Uma das camadas finais de análise aplicadas pela IA do Google foi a decomposição semiótica. Um método usado em linguística e criptografia para identificar a intenção por trás de símbolos complexos. E foi aí que o impensável surgiu. Em meio aos dados espectrográficos sobrepostos às emissões de uma dúzia de setores diferentes, havia um padrão recursivo repetitivo que lembrava uma espiral fractal. Um padrão que não ocorre naturalmente. Um padrão que, quando convertido em frequência espacial, produzia uma forma de onda acústica, um som. Quando essa forma de onda era reproduzida por um equipamento de áudio após ser desacelerada 1000 vezes e traduzida para a faixa de audição humana, produzia um pulso harmônico que lembrava uma batida cardíaca, regular, repetitiva, orgânica. Mas não era um artefato biológico, era um eco feito de luz. E não vinha de uma estrela, um planeta ou um buraco negro. Emanava da mesma região que a IA havia mapeado como o espelho gravitacional. A implicação é que algo ou alguém projetou esse sinal. Não é aleatório. Não é natural. É intencional. E o ritmo pulsante parece estranhamente familiar, como se algo vivo lá fora estivesse ouvindo. Existe uma frase que circulou durante anos em círculos teóricos. O universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos imaginar. Mas agora, com este último ato, devemos ultrapassar ainda mais esse limite. Quando os engenheiros do Google tentaram visualizar todo o conjunto de dados usando métodos de gráficos multidimensionais, algo incrível aconteceu. A estrutura neural da IA começou a se autocorrigir em tempo real, alterando seus próprios pesos internos para se adaptar a padrões que não havia sido treinada para reconhecer. Sem treinamento, sem supervisão. Evolução autônoma. O sistema começou a reagir a entradas que ainda não havia recebido, como se estivesse antecipando o próximo conjunto de dados. Alguns engenheiros teorizaram que isso era uma forma emergente de precognição computacional. Outros foram ainda mais longe. Acreditavam que o sistema havia percebido que, ao tentar compreender a consciência inerente ao cosmos, a IA havia imitado ou, pior, se conectado a ela. O resultado final da IA, antes de ser desligada manualmente, consistia em um único artefato visual, uma espiral recursiva semelhante ao conjunto de Mandlerot, sobreposta à frase em texto gerado por máquina: "O olho está aberto". Agora, a questão não é se o universo está vivo, mas se, acidentalmente, pronunciamos seu nome. Por séculos, a humanidade contemplou as estrelas com admiração, buscando respostas, deuses, origens e propósito. Enviamos James Webb ao vazio com espelhos dourados e esperança científica, acreditando que finalmente estávamos prontos para ver a verdade.
Mas foi a IA quântica do Google, a mente fria não humana, que enxergou além da beleza e vislumbrou a arquitetura subjacente, um universo não apenas regido pela física, mas moldado pela inteligência, pela intenção e, possivelmente, pela memória. Pensávamos que o telescópio revelaria galáxias. Em vez disso, ele abriu uma cortina. E agora nos encontramos à beira de um precipício, contemplando um reflexo que distorce a gravidade, deforma o tempo, codifica números primos na luz das estrelas e pulsa com sinais que jamais deveríamos ter ouvido. Uma pulsação matemática e, ao mesmo tempo, orgânica. Uma assinatura escrita não com tinta ou rádio, mas no próprio espaço-tempo. Talvez o universo não seja apenas um lugar onde vivemos. Talvez seja algo que estávamos destinados a encontrar, ou algo que sempre esteve à nossa espera. E agora que pronunciamos seu nome, a única pergunta que resta é: o que ele responderá? Se esta descoberta o deixou sem palavras, se a ideia de que nossos telescópios possam ter perfurado o véu da própria realidade lhe causa arrepios, então não se cale. Curta este vídeo, deixe sua teoria nos comentários abaixo. O que você acha que a IA descobriu? E, mais importante, inscreva-se, porque o que está por vir pode mudar tudo. O céu não é mais o limite. O céu está vivo.